Durante séculos, Satanás foi retratado como o grande inimigo de Deus. A imagem clássica do diabo, um ser maligno, rebelde e responsável pela corrupção da humanidade, tornou-se uma das figuras mais poderosas da história religiosa. Mas essa ideia nem sempre existiu da forma que conhecemos hoje. Nos textos mais antigos do judaísmo, Satanás não aparecia como o Senhor absoluto do mal. O termo significava algo próximo de adversário ou acusador. Em algumas passagens antigas, ele surge quase como uma figura subordinada à vontade divina, responsável por testar os homens e colocar sua fé à prova. A transformação dessa figura começou em períodos marcados por guerras, perseguições e crises sociais. Povos dominados por impérios estrangeiros passaram a enxergar o sofrimento humano como resultado da ação de forças malignas invisíveis. Com o crescimento do cristianismo primitivo, a figura de Satanás começou a assumir características mais sombrias e absolutas. Os primeiros cristãos enfrentavam perseguições, violência política e conflitos religiosos intensos. Nesse cenário, surgiu uma divisão clara entre aqueles considerados seguidores da verdade e aqueles vistos como inimigos espirituais. A ideia era poderosa: quem estivesse contra a fé estaria ao lado das forças do mal. Assim, opositores religiosos, pagãos, hereges e até grupos rivais dentro do próprio cristianismo passaram a ser associados ao poder demoníaco. O mal deixava de ser apenas uma fraqueza humana e ganhava uma identidade espiritual. Ao mesmo tempo, antigos textos religiosos e tradições apocalípticas começaram a influenciar a construção da imagem moderna do diabo. Histórias sobre anjos caídos, rebeliões celestiais e corrupção da humanidade ajudaram a criar a ideia de uma guerra eterna entre luz e trevas. Com o passar dos séculos, essas narrativas cresceram dentro da cultura popular, da arte medieval e da tradição religiosa europeia. Aos poucos surgiu a imagem clássica que conhecemos hoje: um ser rebelde, oposto a Deus, governante do inferno e responsável pela tentação e destruição da humanidade. Mas existe um aspecto ainda mais perturbador nessa evolução histórica. A figura de Satanás também passou a funcionar como uma forma de definir quem deveria ser visto como ameaça. Ao longo da história, diferentes sociedades associaram seus inimigos ao mal absoluto. Bruxas, hereges, povos rivais, religiões diferentes e até pessoas consideradas perigosas para a ordem social. O diabo tornou-se não apenas uma entidade espiritual, mas também um símbolo do medo humano diante do desconhecido. E talvez seja justamente isso que torna essa figura tão poderosa até hoje, porque Satanás não representa apenas o horror sobrenatural. Ele representa a necessidade humana de transformar o medo em algo visível, dar um rosto ao caos, dar forma às trevas, criar um inimigo absoluto para explicar guerras, sofrimento e destruição. Talvez por isso a imagem do diabo tenha sobrevivido por tantos séculos. Ela evoluiu junto com os medos da própria humanidade. E talvez a pergunta mais inquietante não seja: quem é Satanás? Mas sim, por que os homens sempre precisaram criá-lo?